Fala, colega médico, seja bem-vindo a mais um episódio do Vivecast, o podcast do médico empreendedor. Minha missão com você é clara, é fazer com que você rapidamente consiga ultrapassar a barreira dos 100 mil reais por mês no seu consultório particular. E hoje estou com uma convidada muito especial aqui. Ela que é conhecida como a fada do emagrecimento, né? A fadinha do emagrecimento, doutora Camila. Seja muito bem-vinda, tá? Médica referência na área de emagrecimento, já atendeu centenas de pacientes e tem uma metodologia incrível que parece até mágica, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui hoje, né? Uma honra ser entrevistada pelo meu mentor, né? Muito bem, muito bem. Vamos começar, então, entendendo, né? Camila, como é que... De onde veio isso aí? De onde veio? Você não nasceu sendo a fada do emagrecimento. Não. Você se tornou depois. Quando foi que aconteceu isso? Como a fada do emagrecimento? Antes disso, na verdade, como é É. que tu começou do zero? Que a fada eu sei que veio depois. Então, minha história toda, você quer saber? Então, vamos lá. Então, Isso. Quando eu nasci, né? não condeno assim, não. Hum. Mas vamos lá, então. Eu me formei médica, né? Pela Universidade Federal de Sergipe há 2 anos atrás. Né, e comecei a trabalhar como todo médico recém-formado, dando muitos plantões, fazendo PSF, trabalhando. Sempre gostei muito de trabalhar. Trabalhava horas exaustivas e eu comecei a perceber que, assim, eu estava perdendo o que existia de mais valioso, né, na vida, que é o tempo de qualidade. Perdendo tempo de estar com a família, de estar com os amigos. E aí eu percebi que esse caminho não estava legal, né? Uhum. Não era essa medicina também que eu tinha estudado, né, para fazer. Né? Eu queria cuidar de saúde, eu não queria viver o tempo todo cuidando de doença, Uhum. né? E eu vivia muito isso. Uhum. Então, foi daí que surgiram, né, os primeiros passos. Né? Desde a faculdade eu gostava muito de cuidar de prevenção, de falar sobre isso. Né? E eu percebi que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Né? E ser médica de verdade. Muito bem. E tu teve essa ideia pela primeira vez faz quanto tempo? Então, tem mais ou menos uns, por incrível que pareça, uns 6 meses atrás. Uns 6 meses. Que não foi, na verdade, uma ideia, né? A ideia surgiu de outras pessoas e aí eu fui seguindo. Mas eu sempre digo, assim, que na verdade a nutrologia, essa parte toda, já estava em mim há muito tempo, Entendi. antes, Tu já antes de tinha um me estilo de formar, vida, já, tipo, já. entendi. Mas e aí, da onde veio, assim, o insight de despertar e, tipo, tu falar, pô, eu quero começar a ajudar as pessoas com isso? Então, eu comecei a atender, né, com alguns amigos que eram nutricionistas na época, né, a gente montou um espaço, comecei a atender e muitos pacientes vinham para mim, né, inicialmente por causa deles, e vinham muito com essa queixa do emagrecimento, da necessidade de querer ganhar massa, hipertrofia. Eu já conseguia ver, assim, alguns casos de algumas mulheres na menopausa, alguma coisa assim que precisava de reposição, alguns homens também na andropausa. E aí isso começou a surgir como uma dor também que já era relacionada à minha própria vivência, né? Porque eu, quando estava na adolescência, né, eu tive alguns problemas hormonais. Então, eu tive muito Sério? ganho, tive um ganho de peso, assim, Tireoide foi o quê? não, foi outros problemas hormonais mais relacionados à puberdade mesmo, Entendi. sabe? E então, assim, tive um ganho de peso acelerado, de repente, e não conseguia Uhum, perder peso. E era aquela briga com a dieta, todo mundo olhava e dizia: ah, não, você quer emagrecer? Fecha a boca. E não era uhum, só isso, né? Então, eu comecei a sofrer muito com isso, na escola, né? Eu gostava muito de fazer esporte já, então, assim, de vez em quando tinha uma brincadeirinha, alguma coisa que me incomodava. E eu fui criando estratégias, né? Que são estratégias que eu hoje uso com os meus pacientes em consultório. Né? Fui criando estratégias que me fizeram, né, chegar ao peso adequado, ter uma vida saudável. Então, quando esses pacientes vinham para mim falando, né, eu queria muito emagrecer, doutora. Então, isso também era uma dor minha que eu queria resolver com eles também. Então, foi aí que tudo começou, mais ou menos 6 meses atrás. 6 meses atrás. Legal. E aí tu começou a atender com os nutricionistas e tal. E aí, quando foi que você decidiu fazer carreira solo? Vou começar o meu consultório, o meu negócio. Então, foi quando eu percebi que, assim, ser médico dá a gente um espaço, sabe, de fala. E eu percebi que naquele espaço com eles eu ficava um pouco tendo que seguir as regras de tempo de consulta, essas coisas assim. Eu não queria isso. Eu queria realmente poder sentar com o meu paciente, saber realmente da vida dele sem ser limitada, né? Entendi. Você queria mandar. Não, eu queria não ter limitação com o meu Sim, paciente. sim, sim. É, porque assim, uma motivação grande de quem monta o seu consultório é, tipo, ser seu próprio chefe, é, tipo, montar a sua própria equipe. E foi o que me motivou também, inclusive. E eu lembro que a gente se conheceu lá no evento, né? Isso, No Vive. novembro. Conta aí pra galera como é que foi isso. Então, nessa Como é busca, que tu me conheceu? É uma curiosidade minha, na verdade. nessa busca, né, de conseguir
encontrar mais conteúdo para poder tratar da parte hormonal e também do emagrecimento dos pacientes, eu comecei a procurar pós-graduação, cursos. E aí um dia eu estava no Instagram, assim, né, passando ali a timeline, e apareceu você, né, para mim, Jura? do nada, assim. Meu Deus. Colega médico, não faça pós-nutrologia, porque você não vai encontrar, mas assim, com bom motivo, né? Você não vai encontrar o tratamento diário né, com o paciente, né? Era uma parte mais teórica. E eu queria realmente esse manejo diário do paciente, né? Do dia a dia, né? Da avaliação clínica. E aí eu comecei a avaliar, aparecendo outros anúncios. Só que assim, eu tava nesse momento, uma fase assim, muito de escassez mental, sabe? Eu tava muito cansada, porque eu tava dando muito plantão, tava trabalhando muito. Eu dava plantão a semana inteira, dia e noite. Essa era a minha rotina, eu tava muito cansada. Então, assim, eu não acreditava inicialmente que isso podia ser real. E aí eu disse assim, olha, acho que eu preciso ver para crer. Então, eu disse, vou para São Paulo. Logo, isso por coincidência, né? Isso foi em outubro. Em novembro tinha o evento do Vive. Eu disse assim, eu vou. Pra eu poder ver se isso realmente é real. Aham. E aí, no evento, Esse cara é só foi... um guru marqueteiro, né? Vai que é, né? Tanta gente mentindo aí na Tanta gente internet, mentindo né? na internet, né? Será que ele é só mais um, né? Vai que, né? E aí, o que é que você descobriu no evento? Então, no evento, eu descobri, não só com você, porque estava no palco, né, inicialmente, mas assim, com colegas ali que estavam do meu lado, sentados do meu lado. E me contaram, né, seus feitos, como é que estava Meus funcionando, filhos. seus resultados. Sim, sim, sim. E eu disse, nossa, isso é real, É porque né? quando vira outra pessoa, gera mais confiança, tá, né? Do que a Isso, pessoa ficar falando dos seus próprios resultados, né? isso é real. Sim. Eu acreditei, assim, teve uma mudança de mentalidade mesmo. Tanto que eu saí Massa. do evento outra pessoa. Eu Sim. senti que eu era outra pessoa. Que massa, que massa. Eu lembro assim, a gente teve os dias do evento, né? Até eu não tinha te conhecido ainda. Uhum. Mas aí a gente decidiu fazer um coquetel no sábado do evento, né? Aí eu chamei uma galera assim, que eu achei que tinha muito potencial de crescimento e tal, e tu era uma dessas pessoas. Por quê? Porque mesmo sem ter um após ainda, ou sem ter, assim, porque a maioria dos médicos demora muito pra começar, né? Tipo, tem uma mentalidade muito procrastinadora, muito de, vou esperar mais um ano, mais 2 anos, fazer mais um após, mais outro após, fazer uma residência, blá, blá. E eu percebi que tu não tinha essa mentalidade, tu era uma pessoa muito prática, bem parecido comigo, bem objetiva, bem tipo, ó, eu preciso saber o que eu preciso pra começar. Beleza, isso é muito bom, muito positivo. Então eu vi esse potencial e aí te convidei pra esse coquetel, né? E aí lá acho que eu te mostrei assim exatamente os próximos passos pra tu começar a consultório e tal. E, e eu já sabia que tu ia ter resultado rápido. Já sabia. Tipo, não tô falando isso porque assim, eu leio mentes, mas porque depois de ver e ouvir milhares de médicos, você começa a identificar os padrões. E o teu padrão é de uma pessoa, como eu falei, prática, objetiva, que tipo, quer uma informação, quando tiver informação vai colocar em prática. E aí pronto, quando tu entrou lá tu entrou na mentoria, né? Foi no E aí, mesmo dia. mesmo dia, né? Não pode deixar a É porque eu pessoa tinha correr, né? muita pressa em poder resolver os problemas dos meus Aham, pacientes. Né? Eles já sim, estavam comigo, eu já tinha os pacientes, eles já confiavam em sim, mim, eu já estava estudando muita coisa, sim. então eu queria algo mais prático que pudesse viesse Uhum. me ajudar, né? E foi Aí isso que eu me conta, encontrei. voltando pra casa do evento, qual foi o sentimento? A minha mentalidade já era outra, sabe? Eu saí daquela mentalidade de escassez, comecei a estudar, né? Realmente confiei, assim, porque assim, eu sempre fui muito controladora. Então eu centralizava muito as coisas em mim mesma. Então assim, eu disse, não, eu vou ouvir alguém, por isso que é muito importante ter um mentor, Uhum. né? Alguém que já passou por isso. Eu me sentia muito sozinha também, porque eu não tinha em quem me apoiar para poder perguntar no que a Sim. gente faz. Né? Então, ter uma pessoa que viria me dar esse apoio, né? Que foi o que você fez, me apoiou muito, me ajudou muito. Né? E até ver potencial no momento que eu não estava vendo nada, né? Uhum. Foi isso que aconteceu. E aí, quando vieram os primeiros resultados? Logo em seguida. Né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que meu carro tinha quebrado. Eu Uhum. estava saindo do trabalho, cansada, exausta, e meu carro quebrou. E assim, a minha maior preocupação não era nem o carro quebrado, era que eu não tinha tempo para poder levar meu carro para consertar, sabe? E eu lembro que eu parei assim na farmácia e a gente tinha uma reunião marcada. Eu disse, vou parar aqui e vou fazer a reunião. E a internet caiu e tudo mais. Aí você disse, ó, eu vou adiantar e quando você chegar em casa, você me avisa que a gente faz a reunião. E eu fui pra casa, eu lembro que eu deixei meu carro na garagem, fumaçando. Eu disse assim, não vou lidar com isso aqui agora. Prioridades. Subi, liguei o computador, a gente começou. E foi quando você me apresentou, né, os primeiros planos, a primeira ideia, né? E disso, no dia seguinte, eu fui e comecei a aplicar com os pacientes. Exatamente. E Eu já lembro. vieram os primeiros resultados. Foi? Foi. Como é que foi? Foi muito rápido. Foi bem rápido, né? É. É. Porque na mentoria, a gente faz uma reunião em que eu apresento
o plano terapêutico para você implementar com o seu paciente uma sugestão, né? E você adapta para sua realidade. E tu adaptou isso muito rápido e acho que no primeiro dia que tu testou isso, tu validou 100%, não foi? Foi. Nós terminamos a reunião 10 horas da noite. Sim. E 8 horas da manhã, eu fiz meu primeiro plano terapêutico. Muito bem. Excelente, hein? De lá para cá, como é que foi o progresso? Rápido. Muito rápido. Gostamos de rapidez. É porque assim, né? Quanto mais rápido, né? Mais demandas vão surgindo. Aham. Mas foi muito, muito rápido. Mais rápido, muito mais rápido do que eu esperava e imaginava. Porque realmente eu não acreditava, né? Que eu Uhum. poderia tão rápido chegar onde eu cheguei. Não só da parte financeira, sabe, Vinícius? Mas também da parte de mentalidade, Aham. sabe? E também de satisfação dos meus pacientes, né? De Sim. poder transformar vidas. Porque no final das contas, essa era a minha intenção, era poder transformar vidas. É, tá tudo interligado, né? Porque assim, tem muito médico que tem essa crença limitante também de que, ah, não, mas o financeiro tá separado do resultado, que tá separado de. Como se tivesse tudo separado. Mas da mentalidade, né? Mas na verdade tudo anda junto. Sim. Mentalidade, financeiro e resultado do paciente. Porque se eu te. Imagina. Vamos voltar no tempo. Imagina que eu, naquela reunião, falasse pra tu, Camila, faz tudo de graça. Não cobra nada pros teus pacientes. Faz tudo de graça, 100% gratuito, vai dar certo. Talvez teus pacientes. Beleza, ninguém ia falar não pra uma coisa de graça. Mas o resultado não seria o mesmo. Porque a pessoa não vai ter o chamado skin in the game. Ela não vai ter o comprometimento porque ela não investiu nada. E o que acontece? O plano terapêutico, você apresenta, tem um investimento financeiro, a pessoa adere àquele plano terapêutico, tem resultado, e é isso que muda a tua mentalidade. Porque aí tu começa a mudar a mentalidade de tipo, pô, eu sou uma médica que entrega resultado. E aí aquele paciente indica outro. Aí indica outro. Aí tu, pô, deve ser uma médica muito boa, porque tá indicando, né? Tu até falou, né? Tipo, sei lá, 80% é indicação dos teus pacientes. Muito. Até talvez tenha uma palestra internacional chegando aí sobre isso, né? Já, já. E, de fato, assim, tá tudo interligado, sabe? Tipo, financeiro, com a mentalidade, com o resultado dos pacientes. Acho que o médico que não entendeu isso ainda, ele deve estar preso em convênio, preso em plantão ainda. Mas me conta como é que tá hoje, então, depois desse. Ou melhor, antes disso, né? Porque deve ter muito colega assistindo aqui que tá um pouco inseguro. Ah, Vinícius, a história de Camila realmente é uma coisa rápida, um resultado interessante, expressivo, porém, no meu caso, é diferente. Estou numa cidade pequena, eu tenho medo do julgamento dos colegas, eu tenho medo de, sei lá, de ser cancelado, sei lá, o que o cara tem medo de começar hoje em dia. Quais eram os teus medos e como é que tu fez pra superar? Bom, Porque eu todo tinha mundo tem medos. todos esses medos, né? Tá. Eu sou clínica geral, né? Então eu tinha medo, e o RQE? E Uhum. como é que eu vou ter autoridade com os pacientes? Aham. Como é que eu vou ter segurança na hora de atender? Então, todos esses medos eu tinha, né? E eu tinha muita dificuldade também de apresentar, né? Inicialmente, assim, de imaginar apresentando os planos para os pacientes. Mas, assim, é importante a gente entender que nós somos médicos. E, como médicos, nós temos, sim, a obrigação de apresentar o melhor plano para o paciente. Uhum. Então, assim, imagine, eu sempre falo assim, imagina que você tem um familiar, né, que está com uma neoplasia, né, está com um câncer. E ele vem a óbito. Como é que você se sentiria se você soubesse que o oncologista não indicou o melhor tratamento para o seu familiar porque ele achou que era caro? Então, ele tirou, talvez, a oportunidade de ter o melhor tratamento. Né? Então, assim, isso todo mundo acharia um absurdo. Então, Uhum. a gente precisa lembrar que a obesidade mata mais que câncer. Verdade. Então, é necessário, sim, que a gente apresente o melhor plano para o paciente. Então, eu gosto de fazer isso com o meu paciente. Porque ele tem, sim, o direito de ter o melhor tratamento. Eu preciso estudar, né, e garantir isso. Uhum. Isso tem investimento também, né? Lógico, lógico. Até porque se não tiver investimento, a pessoa não valoriza e às É. vezes não segue, né? Porque quem que acorda de manhã assim, paciente obeso, hoje estou com vontade de emagrecer, de seguir dieta e treinar. Ninguém, né? Então por isso que realmente muitas vezes precisa da tríade do sucesso que eu chamo, que é estratégia, ambiente e acompanhamento. Tua estratégia é uma estratégia única, que a gente vai abordar já já, para emagrecer o paciente. Tem um ambiente que é o que você cria dentro do seu consultório, que é um ambiente positivo, de outros pacientes tendo sucesso também. E tem o acompanhamento que o seu é super personalizado, né? E aí, deixa eu te perguntar o seguinte, como é que tá hoje? Já que você teve, na verdade assim, antes disso, você tinha todas essas travas. O que é que você teve de gatilho mental ou de formas de pensar que te fez, de fato, assim, tirando essa parte do que você falou agora, em relação a julgamento para outros médicos, como é que você fez para superar isso, assim, na tua cabeça? Veja, eu percebi que o único julgamento que importa é do meu paciente. O colega, sinceramente, o que importa é que eu esteja fazendo uma coisa que seja correta, né? Tem tudo que a gente usa, tem estudos que mostram, comprovam que funciona de verdade.
Então, assim, eu não preciso me preocupar com o julgamento do outro colega que às vezes nem estudou aquilo, nem sabe o que ele está falando. Ele está só lá julgando porque ele acha, porque ele ouviu na faculdade, na época. Então, assim, eu me libertei dessa mentalidade quando eu entendi que a pessoa mais importante no meu consultório é o meu paciente. Então, eu vou fazer tudo pelo meu paciente. Muito bem, muito bem. Acho que tem médico assistindo isso aqui, tá começando a pegar essa mentalidade realmente de você se importar mais com o paciente do que com o médico, né? Porque quem é que paga seu A boleto? gente fica muito, né, muito preocupado com a opinião do colega, Uhum. mas não é o colega, é o seu Sim, paciente, você estudou para isso. exatamente. Aí me fala agora como é que tá hoje, depois de quanto tempo? Começou? 3 meses 3 meses, meu Deus. É nada. 90 dias, pô. Tipo, como é que tá hoje? de faturamento, você quer saber? Tudo. De tudo? Bom, agora eu tô no meu espaço, né? Eu subi logo um espaço, né? Então a minha equipe cresceu, né? Inicialmente em novembro eu Só era você. eu, a médica, a secretária, Todo mundo. a do cafezinho, tudo era eu da limpeza. Então assim, minha equipe cresceu. Uhum. Hoje somos em 4, né? Eu tenho uma Uhum. enfermeira que me acompanha, eu tenho uma coordenadora e tenho também a minha secretária executiva. Muito bem. Olha que orgulho que eu tenho. É, E como é que tá o faturamento? tá bom. Tá bom? Em números? O pessoal tá Em números, curioso. vocês querem saber os números? O pessoal tá curioso. Bom, então, meu faturamento, ele vem crescendo, né, com o passar dos meses, né? Primeiro mês, que foi novembro, eu faturei um pouco mais que 30 mil. Uhum. Dezembro, mais que 60. Né? E agora, em Uhum. janeiro, nós chegamos a 112 mil. 112 É. mil. Tá de parabéns demais. E com a agenda Porque cheia, a que é agenda é cheia, né? importante. Exatamente. E é o chamado Clube dos 100K, né? Que eu falo. Quem consegue alcançar os 100K, começando do zero, lá na mentoria, em menos de 3 meses, que foi o teu caso, entra no Clube dos 100K, que é um clube top, né? E isso é fruto, óbvio, da tua mentalidade, da tua execução, da tua mentalidade também, não só em relação a colocar as coisas em prática, mas também em relação a entregar valor, né? Que eu vejo que tu é uma pessoa que é muito focada em entrega de valor. Então, até, observo tudo, né? Então, até, por exemplo, com outros colegas, tu sempre tá ali buscando, ó, faz isso aqui vai te ajudar, isso aqui vai te ajudar. Então, tu já tem essa cabeça de tipo, que você falou que antigamente era escassez, com certeza hoje já tá uma cabeça mais de abundância, compartilhar com os colegas também. Muito bem. E em relação àquela Camila, lá de 3 meses atrás, né? E se ela te visse hoje, o que é que ela pensaria? Muito bem, continue. Só diria isso, mas assim, continue. É esse o Eu já caminho. sabia, né? Eu já sabia. Eu sabia que você ia dar certo. Massa. E hoje, no teu consultório, qual o perfil de paciente tu mais atende? Então, mulheres, né, com sobrepeso, obesidade. Geralmente mulheres, assim, dos 35 aos 55 anos. Uhum. A maioria dos meus pacientes ficam nessa faixa. Tem alguns homens também, mas esse é o meu público-alvo. E é mais focado em emagrecimento, reposição Emagrecimento. hormonal. Eu sou fadinha do emagrecimento, né, Vinícius? Verdade, 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 verdade. Porque tem o emagrecimento e às vezes também está acompanhado de alguns distúrbios hormonais, né? Isso. Principalmente também homens, mas inclusive mulheres. Por exemplo, mulher, a gente tá falando isso num curso agora de terapias hormonais, né? A mulher passa dos 40, 50 anos, começa a acumular mais gordura abdominal, começa a cair o metabolismo, começa a aumentar mais a Sim. fome. E aí, como é que tu aborda esses pacientes na prática? Então, a primeira coisa que eu faço é que, assim, eu monto um plano terapêutico para aquele paciente. Ele é totalmente personalizado. Ótimo. Então, assim, eu realmente vou avaliar. Minha consulta demora muito, Uhum. sabe? No mínimo 1 hora e meia, 2 horas, dependendo do paciente. Eu não tenho pressa, né? E eu quero saber tudo sobre ele. Porque o que que acontece? O meu trabalho, ele é muito voltado em tratar a obesidade ou sobrepeso de forma aguda, mas eu sempre procuro a causa. Porque, assim, eu sempre gosto de dizer o que aconteceu quando tudo aconteceu. Então, o ganho de peso, ele nunca vem do nada. Tem sempre uma razão. Então, eu investigo essa causa. Porque é isso que garante que os meus pacientes não tenham reganho de peso depois, quando eu trato a causa, sabe? Interessante. E além disso, né, como é um trabalho bem personalizado, os meus pacientes, eles têm um grupo VIP, né, que é um grupo que eu Hum. faço com o paciente, em que eu dou atenção, acompanho ele de perto. Então, Uhum. estou sempre olhando o que ele está comendo, como é que estão os treinos, porque a gente sabe que o emagrecimento, né, ele não é só tomar Mounjaro, tomar Ozempic, não. Isso pode fazer parte do plano, pode. Mas existem outros fatores. A gente precisa avaliar a inflamação, se esse paciente está treinando, como é que está a dieta, se ele está dormindo, né, Uhum. se está inflamado. Então, é basicamente isso. Multidisciplinar, né? Muito. E de onde veio essa história de fada? Então, eu sempre tenho muito cuidado com os meus pacientes, assim, sabe? Sou muito cuidadosa.
Então, eu fazia as aplicações, né? Principalmente intramusculares. Aham. E como assim, eu tenho uma prática já anterior, né, de vivência de UTI, de fazer muito procedimento, né, acesso e tudo mais. Então eu tenho uma mão, digamos assim, bem precisa. Então eles sempre falam que não dói as aplicações, né? E um dia uma paciente brincando disse: "Ah, sim, a doutora é a fadinha do emagrecimento". E eles começaram a brincar com isso na recepção e o apelido pegou. E aí Muito desde bem. então, Muito bem. Eu vou falar para você agora um feito que nunca ninguém tinha acontecido dentro das minhas empresas, que você foi a primeira. Que nossa, foi. Será que eu falo agora? tananã, Que foi de a pessoa se tornar tutora tão rápido. Você foi a pessoa que se tornou tutora mais rápido de todas. quebrei mais um recorde então. Mais um recorde, mais um recorde. Porque, inclusive, a gente fez agora, nesse fim de semana, um curso de implantes hormonais, e eu sempre preciso de ajuda nesses cursos. De pessoas que são mais desenroladas, pessoas que realmente têm responsabilidade. E você aprendeu muito rapidamente o procedimento e gerou a confiança em mim para te chamar, inclusive, para fazer uma palestra e para ser uma das tutoras. Não Então, tem você como está de não aprender no parabéns. curso, né? Primeiro ponto. Porque, assim, a sua didática é uma didática excelente, a gente precisa, né, deixar isso bem claro. Então, assim, é prático, sem muita enrolação, você consegue trazer pra gente exatamente o que a gente precisa saber, tanto da parte teórica e dar muita segurança na parte prática, né? Então, realmente, o médico que vem para fazer o curso de implantes, ele sai preparado para fazer implantes, né? Não só na prática, mas também na teoria. Muito bem. E, de fato, eu acho que teoria a gente tem muita já, né? Muita. Tipo, pós-graduação, residência. Cursos. Se você parar para pensar assim, por que eu digo que a grande maioria dos médicos que faz residência nem deveria fazer? É porque, principalmente quando a gente fala da parte de emagrecimento, é porque se faz com a expectativa de que você vai ganhar segurança para atender. Então, eu pensei no começo, vou fazer uma residência de nutrologia. Comecei a procurar, pesquisar, pesquisar, pesquisar. Encontrei aqui, beleza. Não é fácil de passar, talvez valha a pena pelo RQE, esse pensamento. E aí, deixa eu ver aqui o que vai ser abordado no curso. Nutrição parenteral. Tá. Eu nunca vou usar isso. Vou perder, literalmente vou perder meu tempo. Estágio em hospital de pacientes, terapia intensiva e cuidado crítico. Tá, eu não quero fazer isso. Então eu comecei a ver a grade realmente curricular e eu comecei a falar, por que eu vou me submeter a anos de estudo, talvez um ano, talvez mais que isso, para passar numa residência que vai me entregar o conteúdo que não é o que eu quero aprender. Não tem lógica, sabe? Que não vai ajudar na prática do dia a dia do É, paciente. Meu paciente vai continuar com a mesma dor. exatamente. Não tem lógica, mas mesmo assim, muitos médicos fazem, saem disso e falam, não era o que eu esperava. Mas você poderia ter sabido disso antes. Então, eu acho que grande parte dos médicos faz isso não porque eles querem fazer, mas porque eles são pressionados por outros colegas. Existe uma mentalidade, né, que a gente É, aprende desde a desde a universidade. faculdade. Que a gente precisa sair, precisa É, tem que ter o fazer. RQE, e Não não tem sei o outro quê, não jeito, sei o esse é o quê. único caminho. É, É o único caminho, é o único caminho. E nós ficamos muito assim, presos a essa mentalidade. E se você não conseguir se libertar, infelizmente, vai passar o resto da vida, provavelmente dando plantão, exatamente. né? Ou preso na residência. E assim, em alguns casos até piores, né, Vinícius? Porque assim, a pessoa passa por uma residência, aí ela não se sente preparada, ou faz uma pós-graduação. A Faz gente conhece outra. alguns casos assim e não se sente preparado. Então vai fazer uma outra especialização e fica às vezes a vida inteira fazendo especialização, especialização e nunca atende nenhum Um consultório paciente, vazio. não consegue resolver o problema dos pacientes, consultório vazio De médico que tem um currículo da parede cheio de diploma e o consultório e vazio, não transformou uma vida. não transformou ninguém. Exatamente. É bom pro ego, ruim pros pacientes, né? Então, claro que o objetivo não é o médico que fez residência ele ficar triste, mas assim, é entender que talvez você que não fez residência ainda está pensando, ou não fez uma pós ainda, está pensando que esse é o melhor caminho, muitas vezes não é. Ah, Vinícius, eu quero ser cirurgião. Então, você tem que fazer residência. Vá fazer, pelo amor de Deus. Quero ser neurocirurgião, mesma coisa. Mas eu quero trabalhar com pessoas que querem emagrecer. Ah, mas você precisa de um RQE para isso. Cara, tem gente que não tem nem formação, que é coach de emagrecimento. Não tô dizendo que isso é bom ou ruim, mas a gente que é médico, que passou um ano estudando para passar no vestibular, né, no mínimo, se bem que hoje tá meio complicado, né, mas antigamente era assim, 6 anos de faculdade no mínimo, e a gente não pode falar para uma pessoa que ela precisa comer uma dieta saudável, treinar e dormir melhor, e Então é passar porque, um plano terapêutico, por exemplo. então é porque a gente segmentou muito a medicina, né? Coração, pulmão, a gente separou as coisas, a gente esqueceu muitas vezes do que é Que é ser uma pessoa, médico. né? A gente é médico, né? É. Antes de ser especialista em qualquer coisa, em cardiologia, dermato,
seja especialista em pessoas, né? Nós cuidamos de pessoas, e as pessoas não são um coração, um fígado, um pulmão. Não, elas são um conjunto inteiro, né? Então é importante que a gente cuide de pessoas, não esqueça nunca disso. Que essa é a nossa Exatamente. base, E essa é a grande diferença da medicina 2.0 para 3.0. Na verdade, com certeza. 2.0 é a medicina que você tem um paciente que está na UTI, como eu e você vimos muito, né? Muitos pacientes no Muitos. Covid que estavam ali na UTI, obesos, hipertensos, diabéticos. Medicina 2.0. Precisaremos entubar esse paciente, iniciar a ventilação mecânica, aumentar a fração de oxigênio, mexer no PIP, não sei o que, não sei o que. Vinícius, inclusive, esse foi um dos motivos da minha virada de chave, né? Porque o que acontecia muito comigo? Na vida, né, de UTI, de intensiva, eu comecei a gente preenche muitas declarações de óbito, né? E na declaração de óbito a gente coloca lá, né, na listinha, o que levou às causas da morte, né? E sempre no final lá, as causas bases sempre eram obesidade, diabetes e hipertensão arterial, né? Então eu comecei a olhar para os pacientes e me questionar, poxa, será que se alguém tivesse há 20 anos atrás, 10 anos atrás, né, mostrado isso para essa pessoa, cuidado dessa pessoa, o desfecho seria diferente? Então isso começou a me incomodar muito. E assim, meu ponto de limite, assim, agora chega, foi quando eu tive uma paciente que ela tinha 150 quilos e ela estava toda inflamada, né? O corpo obeso, extremamente inflamado. E ela estava tendo uma crise, ela teve uma crise de asma extremamente assim, exacerbada. Eu tentei desinflamar ela com tudo que tinha no hospital. Tudo. E eu não consegui, precisei entubar essa paciente. E aí, assim, a intubação é difícil, ela poderia ter morrido, né, assim, sabe? Com toda a facilidade ela poderia ter morrido na intubação. O manejo dela, do dia a dia, assim, até de mudar de posição, de chamar um maqueiro para poder organizar, era difícil, né? Então, assim, pô, já era mais fácil de gerar uma lesão, uma úlcera de pressão. Então, assim, por vários fatores. E quando eu começo a olhar para esse paciente, eu digo assim, se há 10 anos, 20 anos atrás, alguém tivesse dito, chega, tivesse sentado com ela, tivesse olhado para ela, né, como pessoa, não só como um pulmão, porque ela vinha acompanhada, não só como um pulmão, ela poderia ter tido um desfecho diferente. E era uma paciente super jovem, tinha minha idade, né? Então, assim, na época, isso me doeu muito. Exatamente, que é a medicina 3.0, né? Que é você não só tá lá fazendo broncodilatador, fazendo corticoide para tentar tirar a paciente da crise, mas tirando a compressão da gordura naquele pulmão através da medicina 3.0, que é a medicina da Desinflamando. prevenção, desinflamando essa paciente. Que eu acho que o médico que não entendeu isso, ele agora não ainda, mas daqui a 5, 10 anos ele vai estar completamente fora do mercado. Tenho certeza disso, porque de fato, se você não trata na prevenção do paciente, vai ser tudo só remediar problema, tá na UTI, troca de antibiótico e tal, que a gente sabe que é muito difícil o paciente sair, né? Muito. E a gente Cerca de vira. 50% dos pacientes A morriam. gente para de cuidar de saúde e começa a cuidar de doença. Vira profissional da doença, não da saúde. Exatamente, exatamente. E agora eu quero saber de você uma coisa importante. Vamos dizer que uma paciente chega no seu consultório hoje Uhum. e fala assim, doutora, eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer dieta, eu não quero treinar. O que é que você faz com essa paciente? Não quer fazer dieta, não quer treinar, Isso. nada. Então, não. Primeira coisa, assim, é importante entender que não existe um emagrecimento do paciente. O paciente não vai para lá para ser emagrecido. Não é mágica, né? Não é Nem com a mágica. fadinha? Não, não é mágica. Não existe mágica. Sim. Né? Existe um acompanhamento, um tratamento, né? Um plano. Então, assim, inicialmente, assim, também um dos meus diferenciais do meu tratamento é que eu não prego nada relacionado à restrição. Assim, não, você tem que treinar 5 vezes por semana e você precisa comer isso, isso. Não. Então, assim, eu faço uma adaptação primeiro da rotina desse paciente, sento com ele, converso, eu descubro o que ele gosta de comer, o que ele come, quais são as dificuldades dele, né? O que está levando ele a fazer ganho de peso. Às vezes é a questão profissional, uma vida muito corrida, então eu vou criando ali com ele estratégias, que foram estratégias que eu fui criando comigo mesma, né, já do passado, e em cima disso nós montamos um plano. Então, assim, tem sim uma parte de mudança de hábito, tem que ter, né? De começar a fazer atividade física e de mudar a alimentação. E se o paciente não quiser? Então, se ele não quiser, então ele não quer, ele quer ser emagrecido. Aí ele precisa ir no cirurgião plástico, não é Pois é. comigo. Porque é uma coisa muito comum, né? O paciente chega pra gente e ele fala, doutor, me salve. Eu sou a vítima, me salve. Primeira coisa, a gente precisa mudar essa mentalidade de vítima, né? Exatamente. Como é que você faz pra mudar nos seus Por pacientes? isso que a consulta demora tanto. Né? Eu converso muito com o paciente, eu explico todos os passos, eu falo com ele sobre o sono, eu falo com ele sobre a alimentação, sobre o treino,
né? Falo que ele tá inflamado, explico tudo bonitinho pra ele e baseado nisso a gente monta um plano Que se encaixe pra ele melhor, né? que se encaixe melhor pra ele, com Boa. certeza. Eu acho que um grande ponto em relação a você mudar a crença de uma pessoa, muitas vezes não é você argumentar. Na maioria das vezes você vai conseguir quebrar uma crença muito mais através de questionamento. Não sei se tu já se tu implementa dessa forma também, mas é a forma que eu faço. Então, tipo, se a pessoa fala, Vinícius, eu não quero fazer dieta, não quero treinar. E quero emagrecer. Eu falo, claro, entendi. É possível. Só uma pergunta. Vamos dizer que você faça o protocolo, você realmente emagreça, mas você concorda que esse protocolo tem um fim, né? Sim, concordo. Quando ele chegar ao fim, qual seria a tua estratégia para manter esse resultado? Então faça uma pergunta que faz a pessoa questionar o que a crença dela. E muitas vezes isso destrava a pessoa. Assim, talvez fazer o protocolo por muito tempo. Tá, mas vai ter um momento que a gente vai parar, né? Por mais que eu goste muito de você, eu quero que você tenha alta um dia. Doutor, realmente, assim, talvez precise mudar algum hábito, né? Como é que você quer começar? Quer começar quantas vezes na semana? Qual o tipo de dieta que você quer fazer? Com o mínimo, primeiro o, você cria o ritmo, depois você cria complexidade. Então, primeiro o paciente nunca fez nada, ou não quer fazer nada. Tu consegue caminhar por 5 minutos, velho. Tipo, 5 minutos, mas de forma intencional. Tipo assim, tu vai sair da tua casa e tu vai caminhar por 5 minutos embaixo do prédio e tu vai. Só isso. Eu já fiz isso com o paciente. Eu já coloquei no meu plano terapêutico o paciente lá. Caminhar 5 minutos por dia. Aí o cara volta. Pô, doutor, eu consegui. Então, a vitória. Parabéns. Bora passar pra 7 minutos agora. 7 minutos. Porque antes de você ser excelente, você tem que ser consistente. É tanto que assim, normalmente quando o paciente vem pra mim, uma das primeiras perguntas que eu faço pra ele, ele vem querendo emagrecer. Eu pergunto por quê? Por que que ele quer emagrecer? Qual é a motivação dele? E baseado Interessante. nisso, aí eu vou montando a estratégia. Muitas vezes, assim, é uma redução de danos mesmo. Começa devagar, talvez uma caminhada leve, né? Quais são as respostas que tu mais escuta quando tu pergunta por quê? Normalmente é mulheres, tá relacionado assim, porque eu não consigo, eu não viajo mais, porque eu tenho vergonha de usar um biquíni na praia, né? Ou então relacionamento, baixa libido também. As mulheres procuram muito, né? E tem a questão da autoestima. Autoestima é assim. Outra coisa também que eu já ouvi, assim, que me doeu muito foi a criação dos filhos, né? Porque às vezes assim, doutor, eu tenho um filho pequeno, eu tenho um paciente que a esposa tá gestante agora, né? E ele assim, eu quero ver meu filho crescer. Quero poder cuidar dele, poder brincar com ele. Então são essas coisas, normalmente. Autoestima e cuidar dos filhos. Muito bem. Passando um pouco mais para a parte de mentalidade médica, vamos dizer que você conhecesse um médico que ele talvez não tenha essa característica que você tem de executar rápido, ele tá procrastinando, ele tá, enfim, pensando em fazer uma terceira pós, ele tá, ele acha tudo muito caro, se for uma coisa para investir nele. Como é que você como é que você falaria para esse médico que ele realmente ele não tem escolha a não ser mudar de vida? Bom, primeira coisa que ele precisa saber, ele quer ser médico, ele quer cuidar de pessoas, ele quer fazer o quê? Né? Então, assim, se ele quer ser médico, ele quer cuidar de pessoas, ele precisa mudar essa mentalidade. E assim, se apoiar, claro, sempre. Não pode esquecer de ter um mentor. Porque um mentor é alguém que vai pegar na sua mão e dizer, ó, o caminho é esse. Vai te ajudar a escolher um caminho, né? Basicamente é isso, iniciando um caminho com o mentor, né? E assim, mudar essa mentalidade, porque assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito de Yang, que ele diz mais ou menos assim: eu não sou aquilo que me aconteceu, eu sou aquilo que eu escolhi me tornar. Então, a gente precisa escolher se tornar, né? Eu sempre gosto de dizer que a vida é como se fosse uma estação de trem. A oportunidade passa, você escolhe. Se você vai entrar, você está na estação. A estação é seu ponto de segurança, né? Sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto, embarque no trem, não olhe para trás, porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu embarquei no trem, não olhei mais para trás. Quebrou o retrovisor, né? Quebrou o Como a gente tava falando no almoço retrovisor. aqui, hoje, que até Jeff Bezos fala isso, ele fala, o ser humano tende a subestimar as oportunidades e superestimar os riscos. Então, às vezes, aquela oportunidade que você acha que é tão arriscada e não sei o quê, geralmente existe um viés do ser humano para superestimar esse risco. E existe um viés também para subestimar o quanto aquela oportunidade pode transformar a sua vida. Então isso é super comum, né? Então o cara vê a oportunidade agora, janela de oportunidade, cara, tem um monte de gente querendo emagrecer, tá em alta esse mercado.
tem um monte de gente querendo e buscando, inclusive, um acompanhamento médico pra isso. Tu tem aptidão pra isso. Tua vida tá uma bosta de plantão e tu não tá aproveitando a oportunidade. E não vai mudar, se não mudar de ambiente, né? Porque o Isso. ambiente certo torna o sucesso inevitável. A gente sabe disso, né? Um sábio disse isso. Ah, é. Um É por grande isso que o nosso sábio. grupo tem tantos bons resultados, né? Porque, na verdade, são pessoas, são médicos que estão buscando o mesmo caminho e que estão lutando por isso, né? Então, é um ambiente de insights, um ambiente de conversas que, assim, cada conversa são novos insights e a gente vai voando mesmo, literalmente isso que acontece. Uhum, uhum. Né? Você De nunca apoio. sabe. Exato, você nunca sabe o quanto você pode conseguir na vida até você estar no grupo que tem pessoas que estão já chegaram onde você quer chegar, ou estão chegando lá, estão progredindo e estão te apoiando para você chegar lá. Porque o poder do ambiente é uma coisa absurda, né? Pensa bem, imagina que você quer emagrecer e você mora com 4 obesos. Você vai ser o quinto obeso. Você vai ser o quinto. Vai ser difícil, né? Você não ser. E imagina agora que você mora com 4 atletas. É praticamente impossível você não você ser obeso. Eu tenho uma brincadeirinha no slide meu que eu faço, que é tipo assim: qual seria se você pudesse mudar só uma coisa no paciente obeso? Uma coisa só. O que é que você faria? O Faria, ambiente. você faria uma cirurgia bariátrica? Você faria o quê? Você faria dieta, uma dieta especial, dieta da lua? Você faria o treino de bodybuilder? Com certeza mudaria o ambiente. Bota ela pra morar na mesma casa que Cristiano Ronaldo. Duvido. Duvido. Ou então na casa de Camila. Pode ser. Porque, de fato, essas coisas pegam, sabe? Essas coisas pegam. Até aqui a gente brincando, né? Tipo, a gente tá no curso aqui e no curso tem médicos empresários, tem uns 4 médicos bodybuilder aqui, então, que são muito focados na parte de treino e dieta. Tem uma galera aqui que já tá montando outros negócios também. Então, você tá junto com essa galera, não tem como você não crescer. É difícil não crescer, sabe? Eu acho que falta isso muito pro médico muitas vezes. Ele tá muito sozinho, tá muito isolado ali, fazendo uma pós, aí conhece os caras da pós e não sei o quê. Mas ele não pensou ainda em se colocar num ambiente em que ele não tem escolha. Se você se coloca o cara aqui no meu ambiente, no nosso ambiente aqui do Mastermind, por exemplo, o cara não tem escolha, ele vai ter que crescer. Ou ele cresce ou ele é expulso do grupo. Basicamente. E ninguém quer passar pelo trauma de ser expulso de algo. Então a pessoa vai ser forçada a crescer, sabe? E eu te pergunto agora: sua paciente está tendo bons resultados, está feliz com você, está te indicando para outros pacientes, inclusive. Como é que você faz em relação a fidelizar seus pacientes? Você faz algum tipo de ação para fidelizar seus pacientes, ou isso é algo natural? Você tem uma dica sobre isso para os médicos? Porque você tem muita indicação, você tem muita fidelização, né? Com seus Sim. pacientes. Bom, primeiro a gente precisa entender que a obesidade é uma doença crônica. Né? Então, como uma diabetes, uma hipertensão, a gente precisa acompanhar esse paciente. Então, assim, o paciente ele nunca pode ficar tão distante. Ele tem que estar sempre perto da gente, para que a gente realmente possa ter o cuidado com ele, né? Ter esse plano mesmo, esse cuidado com ele. E é assim, eu tenho um plano de indicações, né, que eu faço com os pacientes, né? E Massa. mais algumas coisas, né, que a gente também não pode revelar tudo. Ah, tá. Que aí, né, tem que entrar na mentoria também para poder participar, né? Tem que estar nesse ambiente, até porque mesmo com a estratégia, se você não tem um ambiente para poder ter os novos Exato. insights, você fica para trás. Exatamente. Estratégia, ambiente, acompanhamento. Para finalizar, vamos dizer que você agora, você já chegou num resultado muito bom. A gente, inclusive aqui, hoje o objetivo foi mostrar para Camila, tipo, como é que ela sai de 100 mil agora para 500 mil por mês, que é, eu costumo falar, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, o que trouxe Camila até os 100 mil não é o que vai levar ela para 500 mil. São outras estratégias, são novos caminhos. Então, tu teve um resultado muito fora da curva, muito acima da média. Por isso que a gente tá aqui agora, é por isso que você se destacou tanto, é por isso que você foi a tutora mais rápida de todos os cursos que eu já fiz. E vamos só pro colega entender, que acho que tem colega que não entendeu, assim, a rapidez. Então me fala assim, data de tu entrar na mentoria, Dia 22 de novembro. 22 de novembro. Data de tu fechar o primeiro plano terapêutico, 23. 23, um dia depois. Data que tu fez os primeiros 30 mil, Até dia 30 de novembro. tá, 7 dias depois. 7 dias depois. Data que tu fez os primeiros 100 mil, Os primeiros 100 mil? Nossa, acumulado. metade de dezembro. Tá, então um mês e meio depois tu fez 100 mil. Tu foi Não, um mês, menos de um mês. menos de um mês. Então, É. menos de um mês, tu foi de 0 a 100 mil. E o primeiro, 100 mil em um mês. Janeiro. Janeiro. Então, que Janeiro. foi Em dois meses e meio, né? Pra colocar assim. 2 meses e meio. Então, essa ficha que eu quero que caia pro colega médico. É que, onde ele tá hoje, se ele tiver o talento certo, se ele tiver o mentor certo, se ele tiver o ambiente certo,
ele consegue daqui a 2, 3 meses Até porque, assim, eu tava atendendo há alcançar um 6 resultado assim. meses já, né? Então, assim, todos os outros meses que eu tava tentando caminhar sozinha, eu não saí do lugar. Uhum. Né? Infelizmente, eu não conseguia, assim. Por mais que eu É. tivesse, né? Tava estudando, tentando, né, encontrar novas fontes, mas eu não saía do lugar. Foi exatamente, sim, é o momento que eu entrei na mentoria, né? Que eu estava no ambiente certo, que eu realmente comecei a ter os meus resultados. Aí foi Exatamente. exponencial. Exatamente. Porque eu sou uma pessoa muito inteligente, mas eu me considero também uma pessoa inteligente, mas assim, todo mundo tem pontos cegos. Todas as pessoas têm. Porque eu falo que o problema não é o que você não sabe, é o que você não sabe que você não sabe. Então tinha coisas provavelmente que você nem sabia que não sabia. Talvez a Muitos. forma de estruturar o plano terapêutico de uma forma XYZ que dava resultado. Então tinha coisas que você nem sabia que você não sabia, e quando essas coisas foram reveladas, como você tem o talento, você tem a inteligência, você implementou, você teve resultado. Muitos. E sozinho é muito difícil. Na verdade, a gente pode dizer assim que sozinho ninguém consegue. Você Exatamente. precisa, assim, de ajuda, precisa de apoio. E é por isso que é tão importante ter esse grupo. Muito bem. E vamos dizer que tem uma pessoa, qualquer lugar do Brasil, você atende online também, né? Atendo também. Que queira se consultar com a fada do emagrecimento. Que queira um feitiço mágico. Mágica, não. Queira, É queira. quase. Eu até sugeri pra ela a frase, né? Tipo, um emagrecimento que parece É mágica, né? quase mágica. Eu gostei dessa frase, gostei. Então, como é que essa pessoa faz para se consultar com a fadinha do emagrecimento? Bom, primeiro você vai me encontrar no Instagram, né? Meu Instagram é @DRA, de doutora, Camila com C, um L só, né? Sique de Siqueira, S-I-Q. Lá você vai me encontrar. Tem o link, né, na bio que você vai poder clicar e poder agendar a sua consulta. Muito bem. Ela vai falar com quem? Qual é o seu secretário, o nome? Com a minha secretária, Pronto. Thaís. Thaís, pronto. Então ela vai entrar em contato com Thaís, vai agendar com a fadinha. E aí, Isso. qual seria o próximo passo? Assim, como é que a fadinha começa o tratamento? Com uma consulta, né? Consulta, Isso. daquela se conhecer Isso, o para poder, paciente, né, isso, conhecer inicialmente. toda a história dele, e aí a gente vai encontrar quais são os pontos, né? Talvez até os pontos cegos que ele não sabe, Exatamente. E e eu vou encontrar todos. em média, eu sei que médico não deve fazer promessa, mas em média, assim, teus pacientes, estatisticamente, estão perdendo quantos quilos, assim, um mês, mais ou menos? Olha, meus pacientes perdem de 8 a 12 quilos por mês. 8 a 12 quilos por mês, que é um resultado incrível, né? Graças É a Deus. a mesma coisa de paciente que passou 10 anos ali para conseguir perder 2 quilos, vai na tua consulta, e em um mês ela perde E 8. acontece muito. Eu pego alguns pacientes, principalmente mulheres, né, que já vinham há 2 anos treinando, fazendo dieta, já passaram por outros profissionais e que não conseguem perder peso. E quando vem pra mim, né, com mudança de mentalidade, algumas estratégias, elas conseguem perder 8, 10 quilos com facilidade. Muito bem. Então, se você é um paciente assistindo isso aqui, recomendo muito o trabalho da Fala do Emagrecimento, tá? Uma das minhas melhores alunas, e tenho certeza que será uma grande referência a nível nacional e internacional, porque parece que tem uma palestra internacional, né, para você Pois é, fazer. tá chegando, né? Camila vai fazer uma palestra na Europa. O tema não foi revelado ainda, né? Mas vocês vão ficar sabendo muito ainda da Fala do Emagrecimento. Em Aqui breve. e lá fora. Isso aí. Muito bem, muito obrigado pela participação. E vamos com tudo. Rumo aos quentes cá agora, né? Vamos lá. Bora com Muito tudo. obrigada.